Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que faz reflexões sobre a realidade dos batistas e a realidade do mundo, sempre pela ótica de um batista, já que nenhum batista pode falar em nome dos batistas. Nenhuma organização batista, seja uma igreja local, seja uma associação, seja uma convenção estadual, seja a Convenção Batista Brasileira, nacional, do sétimo dia, bíblica, independente, qualquer convenção, não tem poderes para falar em nome dos batistas. Uma igreja pode falar em seu nome, uma associação pode falar no nome da associação, CNPJ, uma convenção estadual pode falar em nome da sua convenção, pelo CNPJ, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Bíblica, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista das Américas, Convenção Batista do Sétimo Dia, Convenção Batista Independente, qualquer convenção batista que nós temos no Brasil, o seu presidente só pode falar em nome do CNPJ, não pode falar em nome das igrejas, não pode falar em nome dos batistas. E qualquer batista que fale, fala como um batista. Portanto, nós somos aqui uma voz batista trazendo reflexões, esclarecimentos a respeito do mundo batista e do mundo ao redor do qual os batistas fazem parte, trazendo uma reflexão. Nesse momento e neste vídeo, nós estaremos fazendo mais uma reflexão sobre a reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco. Embora seja um tema aparentemente localizado de interesse dos batistas de Pernambuco, na verdade é de interesse de muitos batistas e até de quem não é batista que quer saber como funciona uma convenção batista. Essa reflexão surge em decorrência de uma decisão da diretoria da convenção de fazer uma reforma dos estatutos no apagar das luzes do seu mandato. O mandato da atual diretoria da Convenção Batista de Pernambuco termina agora no mês de maio. E uma comissão foi tirada para apresentar reformas. E as reformas apresentadas são pequenas, não mexem no essencial, nas estruturas internas, na parte operacional, no funcionamento, enfim, mas traz aquilo que me pareceu a grande meta da reforma, que é possibilitar que essa diretoria possa concorrer à reeleição, uma vez que o Estatuto define que o mandato da diretoria é de 2 anos sem possibilidade de reeleição. Como nós entendemos que o que menos a Convenção Batista de Pernambuco precisa nesse momento é uma questão política de reeleição de diretoria, até porque uma diretoria que não faz em 1 ano, não faz em 2, não fará em 3, não fará em 4. Não é? Portanto, não é o tempo de mandato, mas é a estrutura. Se a estrutura estiver boa, a diretoria vai entrar, participar como numa corrida de bastão, e no final de 2 anos ela passa o bastão e a convenção continuará funcionando bem se a estrutura estiver bem ajustada. E principalmente se as pessoas que ocuparem cargos forem pessoas que têm visão da coletividade, do interesse das igrejas batistas e não a visão de exercer poder, prestígio, fazer manipulações, enfim, controlar o pensamento dos outros. Isso aí é coisa de quem tem um apetite pelo poder e pelo prestígio não resolvido. E se nós tivermos uma boa estrutura, mas quem ocupar os cargos for pessoa com esse perfil, não tem instituição que vá adiante. E aí é um problema um pouquinho mais complexo, mas nós não falaremos dele neste momento. Nesse momento eu vou fazer uma introdução ao capítulo 3º dos órgãos executivos da convenção. Então eu preciso esclarecer o seguinte: nesse momento, a convenção ela tem organizações afins e organizações auxiliares. E essa definição de organizações afins e auxiliares, ela não é uma definição simples, porque tem organizações que são auxiliares e que estão classificadas como afim. Foi um critério muito subjetivo, digamos assim, afins são aquelas organizações que têm alguma coisa a ver com o trabalho da secretaria.
Então, se a secretaria tem educação, mas tem uma outra organização que também fala de educação, então ela vai ser afim. Essa foi a ideia. A área missionária AME, aí tem a União Feminina e União de Homens, que trabalham com a área missionária, então ela seria afim. Então fica muito subjetivo, e, portanto, a nossa proposição é que nós mudemos essa classificação e que nós tenhamos duas classificações apenas. Classificação: instituições ou organizações executivas. Organizações executivas seriam aquelas que respondem diretamente ao Conselho e à Assembleia da Convenção. Elas não têm uma outra Assembleia para prestar contas, elas não têm um outro Conselho para prestar contas. Elas respondem apenas para o Conselho Geral e para a Assembleia Geral da Convenção. As organizações auxiliares, elas têm uma assembleia própria, elas têm a diretoria própria, elas têm seu conselho fiscal próprio, se ela já tem CNPJ. A Juventude Batista de Pernambuco é uma exceção de não ter CNPJ, mas ela pode ter. Quem não tem um estatuto e um CNPJ, basta ter um regimento interno. E um regimento interno que não tem validade jurídica para abrir conta bancária, para adquirir patrimônio, mas ele normatiza como funciona a Assembleia da Juventude Batista, como é feito o processo de eleição, qual é o tempo de mandato, quem é a diretoria, quem fiscaliza o trabalho que essa diretoria faz. Então, organizações auxiliares seriam aquelas que têm uma assembleia própria, uma diretoria própria, um conselho fiscal próprio, tendo ou não personalidade jurídica. E organizações executivas são aquelas que, mesmo tendo um estatuto próprio, elas prestam o seu relatório, prestam contas diretamente ao Conselho Geral da Convenção e à Assembleia da Convenção. As organizações auxiliares, nesse caso, não precisarão mais prestar relatórios ao Conselho e à Convenção. Elas precisarão prestar contas se elas receberem dinheiro. Então, se elas recebem dinheiro do plano cooperativo, elas vão prestar contas do dinheiro que elas receberam para poder receber no ano seguinte novamente. E o recebimento deste dinheiro será com base na informação de qual projeto ela vai usar ou em qual projeto ela vai utilizar esse dinheiro e a justificativa por que ela precisa do dinheiro do plano cooperativo e não tem dinheiro próprio da sua organização para se manter. Basicamente, essa diferença entre organizações executivas e organizações auxiliares. Falaremos mais das auxiliares adiante, e nesse caso aqui nós falaremos então das executivas, já esclarecido que elas passarão a responder diretamente ao Conselho da Convenção e diretamente à Assembleia da Convenção. Elas podem ter personalidade jurídica, seus diretores executivos serão eleitos pelo Conselho Geral da Convenção. As organizações que nós temos são algumas delas que eu vou destacar aqui, que podem ser classificadas como organizações executivas. Então, nós temos a Secretaria-Geral. Muitas pessoas confundem a Secretaria-Geral com a Convenção. Eu vou lá na Convenção. Na verdade, ela está indo na Secretaria-Geral. Porque a Convenção é algo abstrato, é uma marca, é um nome, é um CNPJ. Mas a Convenção só se torna visível, primeiro, quando ela se reúne em Assembleia. Então, quando acontece a Assembleia Ordinária ou Extraordinária, ali a Convenção aparece, ela se materializa nas pessoas que vão poder deliberar naquela Assembleia. Quando a Assembleia termina, a Convenção, fisicamente, ela desaparece, ela deixa de estar materializada. E no intervalo entre uma Assembleia e outra Assembleia, como é que a Convenção aparece? Ela aparece através das suas organizações afins e das suas organizações auxiliares. Mas as organizações afins são aquelas que respondem diretamente ao Conselho Geral e à Assembleia. Por isso, no intervalo da Convenção, quem age em nome da Convenção
são as organizações afins. E as organizações auxiliares, como o nome já diz, elas auxiliam as organizações é, é, afins a cumprirem a sua missão, como a gente vai explicar detalhadamente. Então, nós temos aqui a Secretaria-Geral, que ela é uma organização afim, porque ela tem uma série de atribuições, como a gente vai ver no vídeo seguinte, as atribuições que ela tem que cumprir e prestar contas à convenção. O Colégio Americano Batista, que é uma das grandes propostas de mudança que nós estamos fazendo nesse momento. O Colégio Americano Batista atualmente tem uma assembleia formada pela diretoria da convenção e por um conselho deliberativo. E essa assembleia elege o diretor do colégio. Isso passou os últimos, sei, talvez 10 a 15 anos, mais ou menos. E eu atribuo a esse modelo o colégio ter afundado de maneira tão desastrosa nesse período, porque quando você lê as atas dessas assembleias, você vai perceber que a Assembleia não agiu adequadamente e o colégio ia afundando e decisões não eram tomadas para realmente conter a situação do colégio. Além disso, a falta de transparência, porque o povo, se você perguntar quem são as pessoas que formam o Conselho Deliberativo do Americano Batista, você não tem acesso, você não tem essa informação, você tem que pescar, você tem que pescar, você tem que estar com o olho aberto, com os ouvidos atentos para poder descobrir quem são essas pessoas, de que igrejas elas são, porque falta transparência. Conselho Fiscal, quem é o Conselho Fiscal do Colégio Americano Batista? Ninguém sabe, ninguém tem conhecimento. Existiu alguma fiscalização, alguma recomendação, alguma medida do Conselho Fiscal nesse período? Não, não existiu. Então, a nossa proposta, e essa proposta ela é funcional, o Colégio Americano Batista, o diretor vai responder direto ao Conselho da Convenção. E aí você passará a ter informações do que acontece no Colégio Americano Batista efetivamente. Há pessoas que dizem, mas isso não poderia ser assim por causa do Conselho Nacional de Assistência Social e blá, 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 blá. É blá, blá, blá. Por quê? Por exemplo, o Colégio Batista Teiro Egídio, o primeiro colégio batista do Brasil, a direção responde diretamente ao Conselho da Convenção. E tem os benefícios oferecidos pela legislação. A Junta de Missões Nacionais é uma organização que tem benefícios do CNAS. Ela responde direto ao Conselho da Convenção Batista Brasileira. O Conselho da Convenção Batista Brasileira, ele responde por 7 empresas. Então, quando ele faz a sua reunião, as atas são separadas. Uma ata de assuntos do colégio, no caso, uma ata de assunto da Secretaria-Geral, que é da convenção, do CNPJ da convenção. Uma lista de presença do colégio, dos membros do conselho para o colégio, e uma lista de presença dos membros das atas da reunião do colégio. Isso é feito prático, separado, legal, tudo direitinho, tudo pode ser muito bem feito. Eu acredito que este é o momento histórico para que a convenção retome as rédeas do Colégio Americano Batista, não deixe isso fora do conselho, porque isso será prejudicial. Então ficaria aí a Secretaria-Geral, o Colégio Americano Batista como um órgão afim, um órgão executivo da convenção. Nós estamos também colocando ainda a NUBEM, que é o Núcleo Batista de Educação e Missões. Olha, isso é uma ficção, foi criado, parou de funcionar, era para ser em Serra Talhada, lá tem um terreno que foi comprado, e isso não funcionou, e eu não sei como seria a qualidade do trabalho agora, se nós estamos vivendo um momento de transição, que nós não sabemos o rumo do Seminário Teológico Batista do Norte, pela proposta político-teológica administrativa que está sendo implementada. Nós não sabemos como as coisas vão caminhar. Nós temos esse NUBEM em Serra Talhada, a convenção em algum momento vai ter que discutir a sua educação teológica, formação ministerial e a sua relação com o Seminário do Norte. De alguma maneira ela vai precisar fazer isso, mas nós estamos deixando aqui
como um órgão afim. Se a convenção decidir ativar esse núcleo, ela deve ativar para valer, construir um prédio, montar uma estrutura boa de escola para funcionar como um seminário de um bom padrão de qualidade no sertão de Pernambuco. Como também ela poderá, se o seminário caminhar por uma direção que se torna, digamos, se torna desinteressante para a Convenção Batista de Pernambuco, nós podemos então também criar um seminário batista na região metropolitana. Mas isso é apenas uma especulação, nós não seríamos os primeiros. No Rio de Janeiro tem 200 seminários batistas. Tem o Seminário do Sul, tem o Seminário de Niterói, tem o Seminário Batista Carioca, tem N seminários. Isso não é um problema de natureza política, é uma escolha de política teológica, política de formação de obreiros, que nós precisaremos ver se aquilo que está sendo feito vai ser do interesse ou não nosso, tá? Mas eu estou falando isso a propósito do Nubem. E estou também colocando o Sítio Silvânia, que é o Centro Batista de Treinamento e Lazer, não é? Essa é a finalidade. O nome de fantasia, Sítio Silvânia, nós estamos propondo que ele passe a ter categoria de uma organização afim, ou uma organização executiva, que ele não precisa ter CNPJ, não há necessidade, mas que com essa categoria, ele passa a ter uma atenção especial. Nós temos um patrimônio lindíssimo, com uma reserva da Mata Atlântica ali na região de Aldeia, com riacho, com campo de futebol, piscina, capela, refeitório, um espaço extraordinário, maravilhoso. Além disso, toda a estrutura de alojamento para 200 pessoas, uma boa estrutura, foi reformada recentemente a estrutura de alojamento. Nós temos ali um patrimônio que deve valer para lá de 4, 5 ou mais milhões de reais, se brincar talvez muito mais do que isso, não é? E nós precisamos ter uma atenção especial e usar melhor aquele sítio. Então a proposição é que ele entre também como uma organização afim, que ficaria subordinado ao comitê que supervisiona e avalia a ADEC, e assim nós teríamos relatórios permanentes com informações e avaliações também do Sítio Silvânia, tá bom? Então, esse seria as organizações executivas da convenção, e nós temos aí regulamentações normais que vêm sobre isso. No próximo vídeo, eu começo falando, então, de cada uma dessas organizações, embora tenha necessidade de falar aqui e ali sobre esse assunto, mas nós estaremos tratando especificamente da Secretaria-Geral da Convenção Batista de Pernambuco no próximo vídeo. Obrigado por você ter investido o seu tempo para me ouvir, que você possa usar isso para sua posição quando for para a Assembleia de Reforma do Estatuto. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, e você estará me ajudando neste canal. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.